Acordar suando frio no meio da noite, com o coração saindo pela boca, depois de cometer um crime absolutamente hediondo no próprio sonho. É uma sensação horrível, né? Nossa, terrível. E hoje em dia, a reação normal ao abrir os olhos de quem passa por isso é suspirar de alívio, tomar um copo de água e rir do absurdo da própria mente. Sim, a gente pensa, ufa, foi só um pesadelo. Exato. Mas se voltarmos um pouco no tempo, sabe, lá para o século XIX, a reação de alguns dos maiores cientistas da época seria entrar num pânico ético profundo. Um pânico real, com certeza. Havia um debate muito feroz nos círculos médicos. Sim, eles discutiam a possibilidade de quem sonha ser secretamente um monstro, sabe? Alguém que deveria sentir uma culpa terrível pelas atrocidades cometidas enquanto dormia. É bizarro pensar nisso hoje, mas essa angústia moral era tão forte que as pessoas discutiam seriamente se precisavam confessar seus sonhos para limpar a consciência. Caramba! Pois é, a ciência pré-psicanalítica estava completamente aterrorizada com a ideia de que a nossa mente pudesse operar de forma independente. Criando um mundo sem a nossa permissão, né? Exatamente, sem o controle consciente. Certo, vamos desempacotar isso. Bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. Eu sou a sua apresentadora. E eu sou o especialista que vai ajudar nessa jornada. E olha, o que a gente tem em mãos hoje é uma das ironias mais deliciosas da literatura científica. Com certeza. Todo mundo conhece a obra A Interpretação dos Sonhos, de 1900. Mas é hilário perceber que o livro mais famoso da história sobre o tema não começa com a teoria revolucionária do Sigmund Freud. Não, de jeito nenhum. A maior parte das pessoas pula essa parte. Mas o capítulo 1 inteiro é basicamente um roast. Sim, uma crítica implacável. São mais de 100 páginas onde Freud expõe o quão completamente perdidos estavam os outros cientistas da época. Ele faz uma revisão bibliográfica que, olha, mostra a ciência tropeçando no próprio cadarço. É quase uma comédia de erros. Para quem está nos ouvindo agora, é importante entender isso. Todo mundo sonha, mas raramente a gente para pensar na origem dessas imagens. E entender os tropeços da ciência ajuda a perceber o quão misteriosa é a nossa própria mente. E o Freud precisava fazer isso, sabe? Para propor algo tão radical quanto o inconsciente, ele tinha que demolir o terreno primeiro. Preparar o terreno destruindo tudo. Isso. Mostrando que as explicações vigentes simplesmente não paravam em pé. A frustração dele transborda das notas de rodapé. Dá para sentir a impaciência dele lendo os textos, né? Totalmente palpável. Porque, veja bem, o avanço científico costuma ser cumulativo. Um pesquisador ergue uma parede sobre a fundação de outro. Só que com sonhos a coisa funcionava de um jeito muito bizarro. Ninguém concordava com a premissa básica do vizinho. Exato. Cada novo autor começava do zero. Tentando acompanhar a ciência dos sonhos no século XIX, é como observar a construção de um arranha-céu, onde cada arquiteto destrói as fundações deixadas pelo anterior para começar tudo do zero de novo. É uma ótima analogia. Ninguém passava do primeiro andar. E o motivo desse pânico todo, dessa demolição constante, parece ser um medo profundo de olhar para o próprio passado, não acha? Sem dúvida. O que é fascinante aqui é que esse medo é, na verdade, o medo do misticismo. A gente precisa lembrar de onde a humanidade vinha. Daquela visão mágica dos sonhos. Exato. Na antiguidade, os sonhos eram o canal de comunicação direto com o divino. Um autor chamado Artemídoro de Daudes via as imagens noturnas como mensagens cifradas de deuses. Avisos de demônios e premonições literais, né? Sim, havia códigos muito rígidos. Traduzir o que um animal ou uma cor significava no plano espiritual era levado a sério. O sonho tinha um valor incalculável, mas vinha de fora. Vinha de uma força sobrenatural. Mas aí, com o advento das ciências naturais, houve uma reação brusca. Uma reação violenta até. Os médicos queriam ser levados a sério e fugir dessa imagem mística. Será que eles não foram longe demais, tipo, jogando o bebê fora com a água do banho, apenas para fugir das velhas visões? Eles não só jogaram o bebê, eles implodiram o banheiro inteiro. A medicina passou a tratar os sonhos como algo trivial, sem nenhum valor psíquico. Espuma psíquica, como eles chamavam. Exatamente, espuma, um ruído biológico. Mas havia uma divisão aí. Enquanto a medicina dura queria reduzir tudo à biologia,
O sentimento popular e os filósofos intuitivamente sentiam que havia mais. Filósofos como Schubert, né? Sim, Schubert e Fichte, que ainda tentavam romantizar os sonhos como a libertação do espírito. Mas para os médicos de jaleco, admitir qualquer significado seria como admitir que existiam fantasmas assombrando a máquina biológica. E se os sonhos não são mensagens místicas nem fantasmas na máquina? Do que eles são feitos? Isso nos joga direto para o primeiro grande debate, a relação entre os sonhos e a vida de vigília, a vida desperta. É aí que a confusão acadêmica realmente brilha. O Freud aponta um autor, o Hildebrandt, que fez o favor de mapear as contradições. E que contradições! Metade da academia, liderada por um cara chamado Strompel, afirmava com unhas e dentes que os sonhos nos isolam completamente do mundo desperto. Que o cérebro cortaria os laços com a realidade para descansar. Isso. Mas do outro lado, autores como Hafner e Weigand insistiam no oposto. Eles diziam que os sonhos dão continuidade aos nossos interesses diários. O que faz muito mais sentido, né? Quem nunca teve um sonho ansioso na véspera de uma prova importante ou de uma viagem, a vida desperta e invade o travesseiro o tempo todo. Invade sim. Mas aí a memória nos prega uma peça. E entra o grande paradoxo que assombrava esses pesquisadores. A hipermnésia onírica. Ah, esse é meu conceito favorito de toda essa revisão. O arquivo que a mente acessa não é uma das manchetes do dia, mas das coisas minúsculas. A memória nos sonhos parece um detetive excêntrico, sabe? Como assim? Ele ignora o cofre principal que foi roubado e foca obsessivamente na poeira acumulada no rodapé do quarto. É perfeito. A hipermnésia resgata detalhes triviais que a pessoa jurava ter esquecido. O exemplo clássico que Freud cita é o do Delboeuf. O caso da planta em latim? Esse mesmo. O Delboeuf teve um sonho super vívido com uma planta, e ele sabia o nome botânico exato dela. Asplenium ruta muraria. Um nome dificilíssimo. E ele achou que tinha inventado aquilo no sonho, né? Sim, ele acordou com a certeza de que nunca tinha ouvido esse nome na vida, só que anos depois, folheando um velho álbum de botânica na casa de um amigo, ele descobre que a planta existe. Existe e pior, a caligrafia na etiqueta do álbum era a dele. Ele mesmo tinha anotado aquilo anos antes e esquecido completamente. Caramba, a mente guardou aquilo num cofre secreto. E aí vem a pergunta que não quer calar. Se a nossa memória noturna é tão poderosa assim, por que a gente esquece os sonhos 5 minutos depois de acordar? É a pergunta de $1 milhão da época. O Strompel tentou explicar isso de forma mecânica, já que não existia o conceito de repressão ainda. Quais eram as desculpas que ele usava? Ele dizia que as imagens dos sonhos são muito fracas e que são experiências únicas. A gente só memoriza bem o que se repete, e sonhos raramente se repetem da mesma forma. Faz sentido. E a falta de lógica também, não é? Exato. O argumento principal dele era a falta de ordem. Na vigília, a gente memoriza coisas conectando causa e efeito, tempo e espaço. Como o sonho mistura pessoas e ignora o tempo, a mente desperta, olha para aquilo, não encontra uma lógica e deixa a memória escorrer pelo ralo. Mas sabendo que essas memórias malucas estão lá guardadas, a próxima pergunta que atormentava os cientistas era o gatilho. O que acorda essas imagens durante a noite? E aqui voltamos para a obsessão da psiquiatria pela biologia pura. As causas somáticas. Eles dividiam em estímulos internos e externos, certo? Uma picada de mosquito, o frio batendo no pé. Isso mesmo. E a sinestesia, que é a sensação geral dos nossos próprios órgãos. Um estômago pesado, por exemplo. E eles tratavam o sonho como se fosse apenas uma reação inútil a esse incômodo físico, agindo como os garis da mente, limpando a tensão para não deixar o corpo acordar. Literalmente isso. A teoria dizia que o cérebro inventava qualquer desculpa narrativa rápida só para justificar a dor de barriga. A tirania do corpo sobre a mente. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque culpar uma indigestão por um sonho épico, complexo, cheio de simbolismos e diálogos, é como dizer que a tela de lona do cinema é a diretora e a roteirista do filme que está sendo projetado nela. Exatamente. O Freud percebeu exatamente esse furo gigantesco. O corpo pode até fornecer a complacência somática, como ele chamava. O estímulo inicial, a faísca. A faísca.
Mas um prato de comida pesada não explica de forma alguma a inteligência do roteiro. Não explica a estrutura narrativa da imagem do sonho. E a ciência tentava tapar o sol com a peneira. Porque se a indigestão não escreve o roteiro, quem é o roteirista? Isso nos leva ao próximo grande abismo, o terror absoluto de não estar no controle. Já que o conteúdo é complexo, o que acontece com as nossas regras sociais enquanto dormimos? Somos responsáveis pelos crimes que cometemos em sonhos? O embate moral. E olha, esse debate dividia águas pesadamente. Totalmente. De um lado, nós tínhamos os autores como Jessen, Hadstock e Volkelt. Eles afirmavam que a moralidade é nula nos sonhos. Uma anistia noturna. Sim, a indiferença ética reina para eles. Você rouba, fere, mata no sonho e não sente remorso nenhum. Mas aí do outro lado a coisa ficava tensa. Schopenhauer e Hildebrand argumentavam um contrário. Eles diziam que a verdadeira natureza moral persiste sim. O caráter moral do homem estaria fixado com firmeza demais para simplesmente desligar à noite. É como se o sonho fosse um tribunal sem juiz. Mas se a vítima e o criminoso são criações da nossa própria mente, quem exatamente está no banco dos réus? O Hafner até tentou uma solução de compromisso, né? Sim, uma burocracia moral. Ele dizia que a gente não é culpado pela ação do sonho em si, mas somos indiretamente responsáveis por não termos purificado a mente antes de dormir. O que é um peso absurdo. Imagina ter que vigiar todos os pensamentos durante o dia para não sonhar com bobagem. Se conectarmos isso ao quadro geral da psicanálise que viria depois, como Freud enxergou essa briga toda? Isso foi um prato cheio para ele. Essa dualidade, essa ansiedade sobre a culpa, foi a pista perfeita. Foi aí que ele percebeu a existência da censura psíquica. A censura que trabalha de dia e cochila de noite. Isso, o desejo reprimido. O que a ciência chamava de imoral ou assustador no sonho era apenas o desejo que a pessoa reprimiu durante a vigília, tentando escapar quando a censura relaxa no sono. Faz todo sentido. E essa perda de controle, essa imoralidade deslavada, nos empurra para a convergência final da revisão do Freud. O ponto mais sombrio da discussão da época, a ligação assombrosa entre os sonhos e as doenças mentais. A fina linha da psicopatologia. Exato. A visão de que o delírio é apenas um sonho acordado. E o sonho, por sua vez, é uma psicose temporária de quem é saudável. O tal do delírio fisiológico. Os médicos daquela época já tinham notado essa similaridade bizarra. Um médico chamado Krauss afirmava que a loucura parecia uma intensificação direta do que vivemos no sonho. E tem aquele relato do Macário, né? Aquele sobre os pacientes maníacos. Nossa, esse relato é muito forte. Ele conta de casos de pacientes maníacos que eram considerados curados durante o dia. Mas à noite? À noite, nos sonhos, a fuga de ideias, a hiperatividade e as paixões descontroladas da psicose deles continuavam intactas. A doença se refugiava no sono. Uau! Então eles viam uma função comum entre o sonho e a doença mental. Sim, ambos entregam imaginariamente aquilo que a dura realidade nega. Se falta poder, saúde ou se perdeu um ente querido, o delírio te dá isso, e o sonho te dá a mesma coisa. E aí eu te faço uma pergunta bem direta, filosófica mesmo. Se o sonho funciona como uma psicose fisiológica, temporária, que acontece toda noite, ele não seria, paradoxalmente, a válvula de escape sanitária que impede a nossa mente de enlouquecer de vez no mundo real? Essa é a grande sacada. A semelhança clínica profunda entre sonhar e alucinar foi o que provou a Freud que compreender os sonhos era a chave absoluta, a via real para o inconsciente. Não era só uma curiosidade, era a ferramenta médica. Exatamente. Desvendar essa estrutura era a única forma de tratar as neuroses e psicoses, porque o mecanismo de formação do sintoma é o mesmo do sonho. É impressionante recapitular essa jornada. A gente viu uma ciência paralisada que oscilava loucamente entre o misticismo antigo e uma biologia muito fria e mecanicista. Debatendo memórias que achavam ser impossíveis. Culpando problemas gástricos por roteiros de cinema. Discutindo a moralidade de crimes fantasmas. Até, finalmente, tropeçar na linha invisível entre o sonho e a loucura. Todo esse labirinto científico cheio de falhas é o que permitiu que hoje a gente veja os sonhos não como anomalias.
nem como falhas biológicas, né? Sim, mas como peças fundamentais e riquíssimas do nosso ser. Então, o que tudo isso significa para nós hoje, depois de esmiuçar o capítulo 1? Significa que o Freud usou os erros do passado como a rampa de lançamento para a maior teoria da mente humana. Mas olha, eu queria trazer uma última provocação aqui. Opa, adoro provocações, manda. A gente passou esse tempo todo falando sobre como os sonhos escondem os nossos próprios desejos, as nossas próprias memórias reprimidas da infância, certo? Sim, o nosso cofre pessoal. Mas em ensaios muito posteriores do Freud, especificamente em Moisés e o monoteísmo, ele dá um passo além que é de explodir a cabeça. Ai, caramba, lá vem. E se os sonhos contiverem algo além do que nós mesmos vivemos? Como assim? Coisas que não são nossas? Exato. E se eles trouxerem um material filogenético, uma herança arcaica que é anterior à nossa própria experiência de vida? Pera, você tá me dizendo que a gente pode herdar memórias de lendas e hábitos dos nossos ancestrais mais distantes e que isso aparece nos sonhos? É exatamente o que ele sugere. A ideia de que as imagens que povoam os nossos pesadelos mais primordiais podem não ser apenas criações da nossa infância, mas ecos biológicos de toda a história humana arquivados na nossa mente. Nossa, isso muda completamente a perspectiva de ir dormir à noite. Saber que o seu sonho pode não ser apenas seu, mas um teatro assombrado por gerações passadas é de arrepiar. Muito obrigada a quem esteve conosco desvendando esse mistério intelectual. Pensem bem nisso antes de fechar os olhos hoje. Bons sonhos e cuidado com o que encontrarem no escuro da própria mente.